gravação. Melhor. Ok, estamos gravando. E agora vou compartilhar esta tela. Pronto, está vendo, né, minha tela? Sim. Ok. Então, da lista 5, eu fiz a correção dos exercícios 1 até 7. Eu não sei se você já viu. Eu vi. Oi, Guilherme. Então, tem alguma dúvida nesses exercícios ou podemos passar para o número 8 já? Por mim, pode passar. Por mim também pode passar. Olá, Gonzalo. Oi, tudo bem? Tá, então, agora o tema, né? Em princípio, não. O axioma da escolha, né? E, bom, não necessariamente todos os exercícios utilizam o axioma da escolha, mas como o axioma da escolha é equivalente ao lema de Zorn, o princípio de boa ordem, tem este exercício que fala sobre o princípio de boa ordem, né? Então, a ideia é, nós temos, seja A um conjunto, bem ordenado, e seja F um isomorfismo de A. Lembram que significa isomorfismo? Ou seja, né, se vocês lembram o que significa um isomorfismo de um conjunto bem ordenado, né, corresponde F é uma função de A em A, tal que objetora, né, e ela deve respeitar a ordem, é só isso. Ou seja, para, digamos, para todos os elementos A e B em A, você vai ter que A é menor ou igual que B, se e somente se F de A menor ou igual que F de B. Já? Esse é um isomorfismo. Então, se eu tenho um conjunto bem ordenado, isomorfismo de conjuntos ordenados, né? Agora, a diferença é que este conjunto A é um conjunto bem ordenado e a gente tem que provar que a única função possível que seja isomorfismo é a função identidade. Quando nós temos conjuntos ordenados, às vezes tem várias funções que podem ser isomorfismos, mas desta vez a gente vai provar que só a identidade que satisfaz isto, tá? E como é a prova? Utilizar justamente a boa ordem. Por absurdo, vamos suponha que existe um F de A em A isomorfismo que não é a identidade. F, então, diferente, a identidade vamos denotar assim, tá? Identidade de A. Mas o que significa ser diferente da identidade de A? Isto é, vai existe um elemento A em A, tal que F de A é diferente de A. E é isso que vamos utilizar. Então, vamos definir, seja B o conjunto, o subconjunto dos elementos de A, tá? Tais que F de X é diferente de X. Né? Ou seja, como F não é a identidade, então o conjunto B é no vazio, né? E como o conjunto A é bem ordenado, vamos utilizar essa boa ordem para dizer que B tem um menor elemento e, de alguma forma, encontrar uma contradição, né? Então, como B é diferente da identidade, então, B é no vazio, certo? Se B é no vazio, utilizamos o fato que, como A é bem ordenado, B possui elemento mínimo, né? Existe um B, vamos chamá-lo de B.
mínimo de conjunto B, tá? Ou seja, em outras palavras, esse B que satisfaz. Ele satisfaz que f de B é diferente de B, certo? Primeira coisa. E segunda coisa, que para todo, vamos colocar, para todo x em B, nós temos que B é menor ou igual que x. Certo? Essas duas coisas, esse B satisfaz. Bom, agora como vamos utilizar o fato de que F é um isomorfismo. Então, nesse caso, vai existir um elemento A no conjunto A, tal que F de A é igual a B. Né? Então, nós temos que, como F de B é diferente de B, né? Então, esse A não pode ser B. É diferente de B. Logo, justamente, isso significa, estou dizendo que, na verdade, F de A é diferente de A, né? Porque F de A é B e A é diferente de B. Ou seja, a gente tem que esse é o conjunto B. Ok? Então vamos recapitular para todo mundo, que já chegou mais gente. Estamos fazendo o exercício 8. Eu não sei se vocês conseguiram fazer também. Mas prove que a função identidade é o único isomorfismo de um conjunto bem ordenado nele mesmo. A gente definiu o isomorfismo de conjuntos ordenados como uma bijeção que preserva a ordem, né, desse conjunto ordenado. Agora, a ideia é que se o conjunto for bem ordenado, só a identidade que pode ser um isomorfismo. Então, a ideia é começar supondo que existe um isomorfismo que não é identidade, é o que escrevi aqui. Da partir daí, a gente define o conjunto B, daqueles elementos, tais que a imagem é diferente do próprio elemento. Temos, então, que B é diferente de vazio, porque F não é a identidade, né? Tem que ter elementos cuja imagem não é o próprio elemento. E utilizamos agora o fato de que há um conjunto bem ordenado. Então, como A é bem ordenado, então, esse subconjunto B que não vazio tem que possuir elemento mínimo, que vamos chamar de B. E o que significa ser elemento mínimo? Bom, primeiro, como está em B, f de B tem que ser diferente de B, e para todo outro elemento de B, esse B minúsculo tem que ser menor ou igual que x, para qualquer x dentro de B. Agora, como f é um isomorfismo, tem que ter alguém que é enviado em B. Então, existe uma A, tal que f de A é B, e como f de B é diferente de B, esse A não pode ser B, né? Porque se A fosse B, teríamos f de B igual a B. Agora, A diferente de B. B é igual a f de A. Então, f de A significa que A pertence ao conjunto B. A gente tem que B menor ou igual como f é isomorfismo. F de B é menor ou igual a A. Tocar a capinha da sua pastinha, você vem aqui, tem um lapisinho aqui, ó. F de A Aqui, ó, vou tocar aqui pra você ver, ó. Pra baixo, aqui, ok? Aí você Aí vem aqui, nome, você pode colocar o Quem nome. está conversando Você aí? pode pôr ícone. Aí aqui já é pra você escolher. Aí vai estar algumas fotos de... Sinara. Ah, já, pronto. Okay. Como F é isomorfismo, né? E B é menor ou igual que A, porque B é elemento mínimo, certo? Então, F de B vai ser menor ou igual que F de A. Mas F de A é B. Então, F de B é menor ou igual que B, certo? Agora, como F de B é diferente de B,
Então, necessariamente, esse f de B não pode pertencer ao conjunto B. Espera aí. Certo. Sim. Logo, não pode pertencer justamente porque f de B é diferente de B e é menor que o B e B é o mínimo, né? Então, f de B não pertence a B. Onde está a contradição? Ainda não cheguei na contradição. F de A igual a B, tá? F de B menor ou igual que B. F de B menor ou igual que F de B. Talvez. Cabeça. Palmas. Então, f de B não pertence a B. Ou seja, nós temos que ter que f de B deve ser necessariamente igual a f de B, né? Mas aí nós temos uma contradição, né? F envia f de B, certo? Em f de B, e claro, ele também envia B em f de B, certo? Então, como f é bijeção, então nós temos que ter que estes dois elementos que estão aqui deveriam ser iguais. E aí é que nós temos a contradição, né? Porque B, em princípio, é um elemento do conjunto B, daqueles elementos cuja imagem não é o próprio elemento. Portanto, e qual é a contradição com que suposição de que existia um isomorfismo F que era diferente da identidade? Portanto, a identidade é o único isomorfismo de um conjunto bem ordenado. Este exercício é bem legalzinho, porque utiliza a definição de boa ordem, né? Ok? Ou seja, você tem um conjunto bem ordenado, não tem como ordenar de outro jeito esse conjunto. Mais ou menos a ideia. Ok, esse é o exercício 8. O 9. Temos que entender o que está dizendo aqui. Seja A um conjunto no vazio, R uma relação que satisfaz que para todo x em A existe um y em A, tal que yx pertence à relação, né? Então, para todo x que está em A, prova que existe uma função f de ômega em A, tal que f de n mais, vírgula fn, pertence a R para todo n que pertence a ômega. Ixi, e agora? Como que vamos fazer isso? Bom, aqui, evidentemente, é o axioma da escolha que vamos utilizar, né? E a função f, às vezes, a gente pode definir ela por recorrência, né? Dizer que dizer então que para todo x aqui existe alguém, a gente tem que escolher um destes que estão aqui. Isso quer dizer que é claro que, deixa eu ver o exercício 2, será? Né? Toda relação binária contém como subconjunto uma função com o mesmo domínio. Às vezes podemos usar este axioma A3, né? Isso. Vamos usar a E3, ok? Já provamos isso antes, né? Pelo... Pero a E3, né? Existe mesmo domínio para todo x. Tá. Eu vou pegar diferente. Para todo, por A e 3, existe uma função
vamos chamá-la de função g, tá? Contida em R-1 com o mesmo domínio que R-1, certo? Qual que é a relação R-1? R-1 está definida, são os elementos invertidos aqui, ou seja, então, veja que R-1 satisfaz o seguinte, que para todo x que esté na A, existe y que esté na A, tal que xy pertence a R-1. Né? Agora, a função g é uma função com o mesmo domínio, então quer dizer que, como o domínio de R-1 é justamente o conjunto A, porque para todo x em A existe uma imagem, digamos assim, né? Pode existir mais de uma, mas, então o domínio de R-1 é A, logo G é uma função, vamos escrever assim, G é de A em A, é uma função, tal que G está contido em R-1. Né? Ou ainda, o que podemos dizer é que para todo A, né, em A, certo? G de A, o par AG de A, vai estar em R-1, certo? Porque o par AG de A é um elemento de G, como está contido em R-1, então AG de A é um elemento de R-1. Ou, que é a mesma coisa, né? Que para todo A que pertence a A, eu tenho que o par G de A pertence a R. Agora, se vou criar minha função, tá? Pelo teorema da recursão, como é um conjunto no vazio, temos que escolher um elemento primeiro. Como A no vazio, existe, vamos chamá-lo de A0, tá? Um elemento A0 em A. Então, agora se usamos o teorema da recursão, que justamente eu tenho esta função g de A em A, então utilizo esta função g para definir a função f pelo teorema da recursão. Então, pelo teorema da recursão, existe uma função f, então de ômega em A, certo? Que satisfaz as seguintes coisas, né? 0, f de 0, f de 0 vai ser a 0, e para todo n em ômega, f de n mais é igual a g de f de n. Certo? Em outras palavras, é o que nós queríamos, né? Professor, Sim? você colocou para compartilhar a sua tela onde você está escrevendo? Sim. Porque aqui para mim está aparecendo só o seu rosto escrevendo. Não, mas aí tinha que ter avisado desde o início. Ninguém avisou? Eu cheguei Não, pra agora. mim tá normal. Pra mim tá aparecendo o que você tá Pra escrevendo. mim tá normal. Ah, tá. Eu cheguei agora, aí eu cheguei desse jeito. Eu vou sair e reiniciar de novo. Não, não. Tava normal. Espera só um minuto, só espera um minuto. Vou compartilhar de novo. Vai dar certo. Pronto. Agora sim? Todo mundo está vendo minha tela? Sim, professor, deu certo aqui. E os outros? Sim, Sim. tô vendo aqui também. Normal. Certo aqui. Tá bom, né? Já, ok. Bom, então, recapitulando, né, o exercício é bem simples. Né? A gente tem uma relação R que satisfaz isto. Satisfaz isso quer dizer que não está definida por isso, senão que satisfaz essa propriedade. Né? Isso quer dizer, em particular, que se eu pego a relação R-1,
né? E xy pertence a R menos 1. Né? E o domínio da relação R menos 1 é o conjunto A. Então, pelo axioma A é 3, que é equivalente ao axioma da escolha, a gente sabe que existe uma função cujo domínio vai ser o mesmo domínio que R menos 1, certo? E que está contido dentro de R menos 1. Ou seja, a imagem vai ser algum destes y em A que satisfazem esta relação. Ou seja, o domínio de R menos 1 é A, existe uma função G, certo? E com essa função G e a existência de um elemento A0 em A, a gente define, pelo teorema da recursão, essa função f de ômega em A, satisfazendo essa propriedade, que f de n mais é g de f de n. Isso que significa? Que para todo n em ômega, f de n, vírgula, f de n mais, pertence a g. Então, como g está contido em R menos 1, então, para todo n em ômega, nós vamos ter que f de n, vírgula, f de n mais, pertence a R menos 1. Ou ainda, o que estávamos procurando. Né? Ou seja, se isto pertence a R menos 1, ou inverso, né? f de n mais, vírgula, f de n, pertence à relação R. Né? E isso aí era o que a gente queria demonstrar. F de n mais, vírgula, f de n pertence a R para todo n em ômega. Existe a função, então a gente utilizou o quê? Teorema da recursão e axioma da escolha. Ok? Ou no próximo exercício? Ok. Exercício 10, vamos ver o que ele fala. Seja um conjunto no vazio, tal que para todo A, né, A pertence a A se somente se, para todo n em ômega, existe uma função de n em A, tal que a imagem de f pertence a A. Prove que A possui elemento máximo. Isha. Ou seja, a hipótese é que há um conjunto no vazio que satisfaz isso. Tá? Então, não estamos... Porque vocês veem que eu não poderia utilizar o axioma da separação para definir o conjunto A desta forma. Não posso definir o conjunto A desta forma porque temos a definição do conjunto A, tem um A aqui dentro, né? E, em princípio, não podia ter como variável livre o próprio conjunto que estou querendo definir no axioma da separação. Então, não posso usar o axioma de separação, mas a hipótese é que seja há um conjunto no vazio. Então, estou supondo que ele existe esse conjunto. Então, a ideia é que um elemento está em A, se e somente se, para todo n em ômega, e para todo f que pertence às funções de n em A imagem de f pertence a A. Imagem de f pertence a A. Ai, 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 o que isso quer dizer? Imagem de f pertence a A. Interessante. Espera aí. Como assim elemento maximal? Com que ordem? Ordem de subconjunto D, né? Deve ser. Não está óbvio aqui, né? Mas a ordem... Esse é o subconjunto, né? Em outras palavras, mais ou menos é assim, né? Um elemento vai estar em A, se somente se todos os seus subconjuntos finitos pertencem a A. Né? Então, a gente pode definir uma ordem no conjunto A de ser subconjunto D. Eu acho que é isso, né? Tá bem estranho esse paranômico, enfim. Tá bom. E eu quero provar que A possui elemento maximal. Essa está estranha, né?
Elemento maximal quer dizer que eu vou utilizar o axioma, o lema de Zorn, em princípio. Então, tem que pegar uma cadeia no conjunto A. E se vou pegar uma cadeia no conjunto A, eu tenho que provar que essa cadeia tem elemento limitante superior, certo? Em outras palavras, está vendo isto que significa que para todo n em ômega, se eu pego uma função f de n em A, então a imagem de f pertence a A. Imagem de f é um subconjunto do A, né? Então, em outras palavras, todo subconjunto, a gente não definiu conjunto finito, né? Mas um conjunto finito é aquele que está em bijeção com algum número natural. Então, em princípio, estamos querendo dizer que um subconjunto finito, todo subconjunto finito do conjunto A tem que ser elemento de A também. Para esse elemento, estar em A. Tá? Então, já que queremos provar que A possui elemento maximal, o que vamos ter que utilizar é o lema de Zorn. Então, para utilizar o lema de Zorn, preciso de uma cadeia em A. Então, seja C uma cadeia em A. O que temos que provar? Provemos que união de C também é um elemento de A. Tá? Por que provemos que união de C pertence a A? Porque a união de C tem que pertencer a A, porque, obviamente, todo elemento de C é subconjunto de união de C. A gente já provou isso para qualquer conjunto. Então, isso quer dizer que união de C seria limitante superior. Se conseguimos provar que união de C pertence a A, então, teremos provado que o conjunto C tem limitante superior, e se ele tem limitante superior, o conjunto A inicial, ele possui elemento maximal. Né? Então, para provar que a união de C pertence a A, temos que provar que a união de C satisfaz isto. Né? Sabendo que C é uma cadeia de elementos em A. Então, isso talvez nos ajude um pouco. Então, seja... sim. Seja n um número inteiro, certo? E f uma função de n em união de C. Certo? Então, nós temos que provar que a imagem de f é um elemento de A. Então, a ideia é provar, vamos provar, que existe um elemento em C. Vamos ter que provar o seguinte: existe um A que pertence a C, tal que a imagem de F está contida em A. Sim? Isso vamos provar para todo N número natural. Em outras palavras, é lógico que se F é um número natural, temos um número finito de elementos, dos quais vamos procurar um conjunto máximo, né? Mas vamos tentar fazer isso por indução, esta demonstração. Ou seja, em outras palavras, vamos provar o seguinte, que para todo n que pertence a ômega, para todo f, que é função de n no união de C, vamos colocar então f que pertence a n união de C, vai existir um A que pertence a C, tal que a imagem de F está contido em A. Certo? Vamos fazer isso por indução. Ou seja, em outras palavras, isto daqui é o que a gente chama de
P de N é esta propriedade, né? Para todo F que pertence a isto daqui, existe um A em C, tal que a imagem de F está contida em A. Vamos provar isso por indução. Para n igual a 0, certo? Para n igual a 0, certo? Uma função de vazio em união de C é a função vazio. Obviamente, nesse caso, a imagem de vazio é vazio, e isso é o conjunto de A para qualquer A. Certo? Ou seja, n igual a 0 é óbvio, né? Porque a única função que tem domínio vazio, né, é a função vazio. E a função vazio vai ter como imagem o vazio. E o vazio é o conjunto de qualquer conjunto, em particular, de todos os conjuntos de C. E, portanto, a propriedade em si é verdadeira. Então, suponha certo agora. Suponha certo P de N para algum N inteiro e provemos o resultado para N+. Certo? Então, para N+, quer dizer, eu tenho que pegar uma função de N+ em união de C e provar que existe um A em C, tal que a imagem de F está contida na A. Então, nós temos, seja F uma função de N+ em união de C. Tá? Então, nós temos que, veja, que F de N, certo? Pertence à união de C, logo, existe, vamos colocar, vamos chamar de A1, tá? A1, um elemento de C, tal que F de N pertence a A1. Né? Agora, por outro lado, F restrito a N, certo? Lembra o que significa restrição, né? Eu restringo como domínio o conjunto N. Então, isto aqui vai ser uma função de N em união de C. Então, pela hipótese de indução, existe, vamos chamar de C2, né? Ou A2, que pertence a C, tal que imagem de F restrito a N está contido em A2. Certo? Isso pela hipótese de indução. Mas agora, como C é uma cadeia, certo? Então, nós temos que A1 está contido em A2 ou A2 está contido em A1. Uma das duas. Ou seja, A que seja igual a A1 união A2, né? Que na verdade é igual a A1 ou A2, né? Um dos dois. Então, o que esse conjunto A satisfaz, né? Ele pertence a C. Nós temos que a imagem de F restrito a N está contida em A, certo? Porque temos uma das duas continências, então necessariamente A2 está contido em A, então a imagem de F está contida em A. E F de N, ele pertence a 1, que está contido em A também, então pertence a A. Daí,
Agora, qual que é a imagem de F? Né? A imagem de F é a imagem dos primeiros N elementos e a imagem de N. Ou seja, isso aqui é igual a imagem de F restrito a N, união F de N. Certo? Essa é a imagem de F. Porque o domínio do F é 0, 1, 2, até N menos 1, que são os elementos de N, e de N. Né? Então, a imagem dos primeiros N elementos e a imagem do N mais um enésimo elemento. Isso aí. E isto, então, já que é isto subconjunto de A e este elemento de A, então tudo isto é subconjunto de A. Ou seja, a gente acabou de provar que qualquer que seja a função de N mais um de C, vai existir um elemento em C, tal que a imagem dessa função está dentro desse elemento. Tá? Então, vejamos o que isso significa. Seja C uma cadeia, provemos que união de C está em A, união de C está em A, temos que provar isto. Tá? Agora, então, agora que está, né? Ou seja, acabamos de provar que para todo ou seja, que acabamos de provar? Dado N em ômega e F uma função de N em união de C, qualquer, existe um A que pertence a essa cadeia, tá ok? A imagem de F, certo? Ela está contida em A. Em particular, como A é um elemento do conjunto grande A, então a imagem de F pertence a A. Certo? O elemento Azinho, né, está na cadeia C, que está contido em A. Então, esse Azinho pertence a A, então ele satisfaz isso. Então, eu tenho uma função de N em A, a que a imagem de F a imagem de F tem que pertencer a A, qualquer que seja esse F. Ou seja, acabamos de provar isso. Né? Por quê? Porque o A está aqui dentro. Agora, isto justamente nos diz que a união de C vai ser um elemento de A. Dado N em ômega, qualquer que seja a função de N em união de C, a imagem de F está em A. Por definição, então, união de C pertence a A. Então, dessa forma, C possui limitante superior. Já que, aí podemos dizer isso, né? Para todo A em C, obviamente A é subconjunto de união de C. Pelo lema de Zorn, A possui elemento maximal. E pronto. Né? Então, toda a ideia da demonstração é perceber que a gente quer provar que existe elemento maximal, né? Perceber que existe elemento maximal quer dizer que a gente tem que provar que as hipóteses do lema de Zorn estão valendo. Ou seja, se eu tenho uma cadeia, a união de C também pertence à cadeia. E aí, utilizando essa propriedade, né, que em outras palavras, de forma mais simples, né, quer dizer isto, para todo F de N em A, vamos ter que a imagem de F pertence a A. É isso. Então, a gente tem que substituir esse Azinho por união de C, e acaba sendo que a imagem de F, de qualquer forma, isto aqui sempre vai ser, se você pega uma função de N em união de C, vai existir um elemento A em C, tal que F é uma função de N em A, na verdade. Né?
E como A é um elemento de A, então isso tem que ser verdade, né? O que significa que a união de C, então, vai ser um elemento do conjunto A. Em resumo, é isso, né? Depois, o restante são só os detalhes. E o último exercício. Então, o interessante aqui, né, é o fato de que a gente provou uma coisa que me parece que em alguns exercícios a gente fez de forma mais intuitiva, né? Se eu tenho um conjunto finito, sempre vai existir um elemento maximal dentro desse conjunto. Por quê? Porque é um conjunto finito. Então, na verdade, a gente fez agora aqui uma demonstração por indução desse fato. Porque, obviamente, se você tem um conjunto totalmente ordenado, esse é o negócio. Um conjunto totalmente ordenado finito sempre vai ter elemento maximal. É o que acabamos de provar toda esta indução. Por quê? Porque se você tem um conjunto totalmente ordenado e ele for finito, a ideia é que você vai comparando um conjunto com outro, pega o maior dos dois, pega outro, pega o maior dos três, e assim por diante. Então, é óbvio que vai existir um elemento que é máximo entre todos eles, né? Porque é um conjunto finito. Mas isso é de forma intuitiva, né? Que a gente fala essas coisas. Aqui agora acabamos de demonstrar. E me parece que na teoria, em alguma parte, eu utilizei este resultado sem demonstrar. Né? Simplesmente falei, é um conjunto finito, então necessariamente vai existir um elemento máximo entre todos eles, né? O qual tem que ser demonstrado, e a gente fez isso agora, né? E o exercício 11 é provar que o axioma da escolha é equivalente a um enunciado que está aqui, que para todo conjunto A existe uma função f com domínio de f a união de A, tal que para todo x que pertence à união de A, temos que x pertence a f de x que pertence a A. Ixi, o que é isto? Existe uma função f de x pertence a A, então eu tenho minha função f, uma função de união de A em A, né? Existe uma função com domínio de f união de A, tal que para todo x que pertence à união de A, eu tenho que x pertence a f de x. Pego x, A, onde x pertence a. Ok, deu para entender, né? Parece que este axioma é meio... Quer dizer, este axioma não, esta frase, né? Parece que é meio idiota, né? Porque eu vou fazer uma função, né? Pego um x que está na união de A. Pertence à união de A significa que tem que existir alguém aqui, tal que a imagem de x é A. Certo? Mas o problema está em que em nenhuma parte está falando que os elementos de A são todos, digamos, não se intersectam, né? Ou seja, dado um x, ele pode estar em vários conjuntos ao mesmo tempo. Então, qual deles escolho? Qual dos conjuntos escolho para ele dizer que esse elemento pertence a A? Por isso é que realmente podemos perceber de forma intuitiva que isto corresponde realmente ao axioma da escolha, né? Onde eu vou pegar um conjunto só que a imagem é A, não? União de A, né? Tá meio que invertidas as coisas, parece, né? Mas não está tanto assim. Já. Suponha, vamos utilizar A é 3 de novo. Isto aqui vamos chamar de A é 5. Né? Seja A é 5, o enunciado assim. Tá? Esse enunciado vamos chamar de A é 5.
Tá. Ó, vamos utilizar a axioma AE3, vai ser fácil, AE3 implica AE5. O negócio vai ser provar a recíproca, né? Como que esse enunciado ali vai implicar no axioma da escolha. Isso que vai ser complicado. Enfim, vamos provar. Então, isto vai se chamar de AE5. Então, provemos AE3 primeiro, implica AE5. Como já provamos que AE3 é equivalente ao axioma da escolha, então estaríamos provando que o axioma da escolha implica AE5, ou seja, este enunciado. Vamos recapitular o que significa AE3. Não sei se era exercício 1 ou 2, 2. AE3, então, toda relação binária contém como subconjunto uma função com o mesmo domínio. Ok, tá. E AE3, aqui fizemos AE3 implica... AE3 implica... AE3 implica a axioma da escolha, defino na relação... Estou vendo aqui a demonstração desta daqui, porque às vezes isso me dá uma ideia de como demonstrar justamente... eu faço uma relação... não, mas AE3... Agora eu não quero isso. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vamos começar provando isto, né? Então, defina R a seguinte relação dos pares, vamos colocar XA, que pertencem a união de A vezes A, tal que justamente X pertence a A. Né? Obviamente, que se X é um elemento de união de A, existe um A em A, tal que X pertence a A. Ou seja, o domínio de R é união de A. Por AE3, existe uma função F, subconjunto de R, tal que domínio de F vai ser também união de A, que é igual ao domínio de R. Isso que é domínio, né? É isso que fala AE3, certo? E pronto, essa função F é a função que estávamos procurando. Temos que domínio de F é união de A, e a gente tem que provar que para todo x que pertence à união de A, x pertence a F de x. Então, seja x que pertence à união de A, então, o par x f de x é um elemento de f que está contido em F. Ser elemento de R significa que este elemento pertence a este elemento. Ou seja, este elemento x, a primeira coordenada de um elemento de R, tem que pertencer à segunda coordenada de um elemento de R. Ou seja, x pertence a f de x. E a gente provou isso para todo x, né, em união de A. Tá. Pronto, acabou. Agora, devemos provar que este AE5 implica o axioma da escolha. Como que vamos fazer isso? Bom, não sei se vou demonstrar o axioma da escolha ou um axioma similar. Para todo conjunto A, existe uma função com domínio de F sendo a união de A, que para todo x na união de A, sua imagem
contém X. Ixi, está bem invertido as coisas, né? X. Às vezes, né? Qual que seria, às vezes, a ideia do conjunto A? Construir um conjunto seja um conjunto aqui no vazio, né? Vamos supor isto. A gente tem que conseguir construir um A tal que isto me corresponda a inverso, né? Seja um conjunto no vazio tal que para todo A, tal que para todo A em A, temos que A é diferente de vazio, né? Porque e a gente tem que, então, que conseguir construir uma função de A em união de A. Certo? Vamos definir um B. Eu acho que é isso, né? Como quero definir esse B? Eu quero... A minha ideia é que este A tem elementos. Então, eu pego os elementos Xzinho que estão em união de A e faço o conjunto dos elementos de A, tais que está formado por esses elementos aí. Né? Mas é possível que um Azinho esteja nos mesmos conjuntos que eu. Então, como que eu faço isso? A ver. O D, então, vai ser, digamos, X, conjunto, pertence a conjuntos par de A. Espera aí. Vocês se lembram alguma coisa que, como que era? União das partes de A, ou era as partes da união de A? Acho que a união das partes de A que é A, né? Sim ou não? Ops. Sim ou não? Qual que é? Sim, Ah? a união das partes, não necessariamente. Acho que não, né? Porque se A contém vazio. Não. União das partes de A é A, sim. Porque aqui você está fazendo a união de todos os subconjuntos de A, inclusive o vazio. Então, vazio, união um conjunto, outro, união outro, vai dar o A. Porque o A é um desses conjuntos que estão aqui. Então, união das partes de A é A, tá certo. Sim, certo, perdão. Sim. Entendi agora. Tá bom, agora acho que já sei o que devemos fazer. Então, vamos aplicar este enunciado que está aqui, certo? Para as partes de A, porque aí vamos ter união das partes de A nas partes de uma função que faz isso. Eu acho que é isso. Vamos ver. Seja um conjunto no vazio, tal que para todo A que pertence a A, temos que A é diferente de vazio. Tá? Ixi. Mas como que eu... Não, de qualquer forma, eu preciso da união de A. Eu preciso da união de A, que são os elementinhos aqui. E se eu faço a união das partes da união de A, isto não é a união de A. Né? Só que a união das partes da união de A... Não. As partes da união de A. As partes da união de A. O que passa com as partes da união de A? Mas não temos que... Isto? Temos isso, né? A está contido nas partes de união de A, não é?
¿Sí o no? Não, mas... Ah, está contido nas partes do número A, mas aqui está união das partes do número A. Tampouco. Domínio de F é a união de alguma coisa. Domínio de F é isso. Não, o domínio de F é isso. E a imagem é isso. Está dentro. Então, o que eu quero que esteja dentro do número A. Não sei como fazer, não? Bom, vou tentar fazer um desenho para tentar entender a situação, né? Eu tenho união de A, tá? Eu tenho aqui um elemento X, né? E esse X, ele pertence a 1, a 2, até a M. Ele pertence em todos esses conjuntos. Certo? Não, mas eu quero formar uma função escolha agora de A e escolher um dos elementos que estão aqui. Tem um Y que pode estar assim, em vários conjuntos. E, então a ideia para esses elementos é escolher um desses, mas aqui me está dizendo que eu vou escolher pares. Pares. E os outros? Os outros não sei como escolho. X. Eu tenho que formar a coisa invertida. Agora eu preciso construir a função escolha a partir dessa função invertida. Eu tenho meu conjunto A. Eu estava definindo assim, né? Primeiro. B. Já me esqueci qual que era a minha ideia. B. Eram os X's que pertencem às partes de A. Tal que existe um A que pertence ao número de A. Para todo X, existe um X, um Azinho, tal que A pertence a X, se somente se X pertence a A. Ok. Digamos que eu defino esse conjunto V. O que é esse conjunto V, na verdade? Esse conjunto V, na verdade, são os subconjuntos das partes de A, tal que vai existir um Xzinho na união de A, tal que esse conjunto X está definido pelo fato de dizer que são de todos os conjuntos que contém esse Xzinho. Em outras palavras, é como se eu estivesse fazendo uma função, união de A, nas partes de A, que eu levo um Xzinho aqui, e sua imagem é o conjunto dos A's que estão em A, porque A pertence a que estão em A, tal que X pertence a A. Esta é uma função. Né? Só que é uma função de união de A é nisso. E união das partes de A é A. União das partes de A é A. E partes de A. Por
A é 5. Então, existe uma função. Vamos chamá-la de f grande, tá? Que vai da união das partes de A. Nas partes de A, vamos fazer assim, certo? E o que é a união das partes de A? É o próprio A. Então, que A, então, é enviado um f de A. Isso não me ajuda em grande coisa, né? E esse f de A tem que pertencer a A. Não. Então, que A pertence a f de A. Mas isso é trivial, não tem nada a ver com os elementos do A. Eu preciso de uma coisa com os elementos de A. E aqui está melhor este conjunto B. O exercício não parece tão fácil, né? Bom, se eu defino esse conjunto B dos subconjuntos das partes de A, tal que existe um tzinho no de A, então, agora, por A é 3, perdão, A é 5 agora, existe um F de união de B em B, tal que vai levar um Bzinho que pertence ao número B em um F de B e aqui para todo B em união de B, F de B pertence a B. Sim? Mas o que seria... Quem é a união de B quando eu faço B com o conjunto dessas coisas? E quem é B? União de B, eu acho que vai ser A, o conjunto A. Né? Porque B são subconjuntos. E o Bzinho, este Bzinho corresponde a um X. Mas isso não vai me ajudar de grande coisa. Porque esse X aqui, ele é independente, porque posso ter dois elementos distintos que pertencem a todos os mesmos conjuntos. Aí, então, isso não vai me ajudar. Esse B não está unicamente determinado por X união de A, que pertence a união de A. Espera aí. Espera aí. E se defino... Espera aí. Se defino assim, primeiro, existe uma função f, né, em união de A em A, que para cada elemento que está aqui me escolhe alguém onde ele mora. Então, eu não vou escolher necessariamente todos os elementos de A. Sim, eu não vou escolher todos os elementos. Daí eu defino o conjunto B como conjunto das partes de A tais que não. Esta função me escolhe um elemento que cada vez não me serve. Como que eu faço? A ver, o que seria mais óbvio pensar?
Qual seria? Se eu tenho um conjunto A, e eu sei que existe uma função que faz isso, mas então estou escolhendo mas eu preciso de um conjunto A união de A. Espera, e se eu faço diferente? Tipo pares ordenados. Se eu faço pares ordenados, e se eu faço pares ordenados? Não? Que seria a união desses pares ordenados? Não vai ser a mesma coisa que eu quero. Esse exercício está difícil, né? Tenho que usar esta relação que está aqui. Espera um pouco. Espera um pouco. Relação. Espera aí. E se eu sou relação? Espera aí. E se eu... Bem, se a E3 implicou a E5, por que não será que a E5 implica a E3? Será que é possível fazer isso? Eu construo um conjunto... Inverter esta relação aqui. Como que eu faço isso? Não, mas eu preciso ver. Não, eu preciso usar isto, né? Que domínio tem uma função cujo domínio é união de A. E eu quero que a união de A seja A. Isto aqui está bem ao revés do que eu quero. E se eu já tivesse uma função? E se eu já tivesse uma relação? A ver, depois vou apagar esses casos. Digamos que eu tenho uma relação R. O que eu faço com essa relação R? De pares ordenados. E a ideia é que eu vou ter um domínio dessa relação R e eu quero construir uma função, o domínio de R, obviamente, na imagem de R, certo? Tal que f está contido em R. Se eu consigo construir essa função, utilizando o que está lá, aquele negócio de união de A e tal, eu terei feito o que eu queria fazer. Então... tá. Já. Acho que já sei. Como fazer. Vamos provar A é 5 implica A é 3, na verdade. Né? Ou seja, eu acho que vamos provar isso. Uma vez que provemos isso, depois fica fácil provar qualquer outra ação. Então, seja R uma relação. Né? Qualquer. Então, obviamente, a gente tem que R está contido em domínio de R vezes imagem de R. Domínio de R, imagem de R, está definido a partir do R como união de R, essas coisas todas que a gente já discutiu há muito tempo. Né? Bom, R está contido no domínio de R em R. Então, definimos uma função f, tá, que vai do domínio de R no conjunto das partes da imagem de R, tá, tal que para cada azinho
que está no domínio, ele é enviado no conjunto dos vizinhos que pertencem à imagem de R, para você ver que está bem definido, tal que o par AB pertence a R. Isso é uma função, né? E obviamente, o que a gente fez aqui, obviamente, o conjunto das partes de imagem de R contém isto. Isto é um subconjunto de imagem de R. Justamente a ideia é que podemos ter aqui elementos repetidos. Né? Assim, os vizinhos podem pertencer a um ou outro, mas eles estão predeterminados pelo A. Agora, seja A igual ao conjunto das partes de imagem de R. Eu vou chamar esta função de gêmetro, tá? Aqui. Porque agora vou usar o axioma E5. Pelo axioma por AE5, agora, existe uma função, vamos chamar de F, de onde? Da união das partes da imagem de R, no conjunto das partes da imagem de R, que eu queria, né? Tal que o quê? Está invertido, de qualquer forma está invertido isso. Tal que o que é a união das partes de imagem de R mesmo? É a imagem de R. Não é? Bem, tal que X pertence a f de X. Tal que B pertence a f de B para B, que pertence a uma união das partes de imagem de R. Onde isto aqui é a imagem de R. Isso não me ajuda em nada. Escolhi um elemento para cada elemento que está aqui dentro. B, F de B. B pertence a F de B. Certo. Mas como que eu defino? Embora, tá. B pertence a F de B. Como que eu faço para escolher invertido? Como que eu faço para escolher invertido? Alguém me ajude? Alguém tem alguma ideia? Temos que inverter a escolha. Isso eu não sei como inverter a escolha. Este exercício me venceu, ó. Está me vencendo por enquanto. Bom, vamos tentar diferente, né? Eu tenho meu conjunto A, que está formando, e a união de A são os subconjuntos aqui. Só que eles podem ser cruzados. Então eu posso definir eu posso cruzar os elementos. Tem um nazinho que ele tem elementos. B1, tá. Tem um B que tem seus elementos. B1, tá. Digamos. E o que eu quero fazer é escolher um elemento de cada um destes, que esse seria o axioma de escolha. Mas a união de é tudo isto.
né? Então, o negócio é que a união vire isto. Porque se eu quero uma função, eu quero que a união vire estes elementos. O próprio A tem que ser união de A. O próprio A tem que ser união de A. Quer dizer, eu preciso uma função de um B em união de B, não. União de B, A, e isto aqui é união de alguma coisa. Isso aqui é união de B. Mas, como que eu faço? União de B igual a A. Eu tinha pensado no início, mas não está funcionando direito isso. B, como já falei, o conjunto B nas partes de A, tais que esses B estão definidos por cada elemento do número A. Existe um X que pertence ao número A com partes de A. A pertence a B, isso não precisa, X pertence a A. Eu posso definir esse conjunto pelo axioma da separação, né? E agora eu sei que existe uma função, pelo axioma A é 5, a função é invertida, né? Existe uma função de união de B em B. Mas o que é união de B? Acho que união de B vai ser A. E aqui tem este X. Mas não é único esse X, esse é o problema. Como que eu vou escolher ele? Não tem como escolher ele de forma única. Axioma da escolha. Espera. Só que a escolha está invertida. Uma das partes de A vou escolher. Aqueles conjuntos que está escrito em X união de A, porque isso não vai ser uma função. É claro que eu tenho uma função de união de A em B. União de A em B, uma função. Tá. A inversa não é claro a função, pode ser uma relação. Mas eu também tenho uma função de união de B, que é em B. Eu não tenho como subir isso. Alguém fez este exercício? Tem que ser mais fácil do que isso, não é possível. Eu não fiz, não. Eu tentei, mas não cheguei bem perto disso aí. Tipo assim, de resolver ele. Não deu certo. Eu não dei conta, não. E tentaram alguma coisa? Tiveram alguma ideia? Não parece tão difícil, mas de pronto o negócio está na escolha. Suponha que isto é possível. É inversa da função de escolha. Inversa.
Ah, 3 implica isso. Tá. Não é suficiente. Tá. E se eu faço? Tá, eu acho que talvez... Onde está? Agora vamos provar isto. Seria uma relação... Não, me convenceu isto, né? O que me convenceu é fazer alguma coisa parecida a isto aqui. Mas talvez... E se eu defino B, o conjunto de pares... Não, mas aí pares... Cadê a união, né? Não vamos ter união aqui. Tá. O conjunto de pares P e X que pertencem ao conjunto das partes de A vezes união de A, né? Tal que, agora já o X está aqui, tal que B e o conjunto dos elementos A que estão em X, ou seja, B é igual ao conjunto dado por os A's em A, tal que X pertence a A. Se eu defino o conjunto B dessa forma, né, este aqui, com estes pares ordenados, estou dando para cada elemento de união de A todos os conjuntos ao qual ele pertence. Agora, se eu tenho na função de união de A em A, isso também me ajuda. Agora, que união de B? União de B é união de pares ordenados. Não, eu não quero pares ordenados. E se eu faço produtos cartesianos aqui? P vezes X. Assim. A união de B seria a união desses produtos cartesianos. Que pertencem aqui. Alguém se lembra dessas fórmulas de união de produtos cartesianos? Como que era o negócio? União das partes de A vezes... Então, tá estranho. Porque... Agora o conjunto vai estar diferente. Tá. Mas aí veja que a imagem de cada um destes é uma Z. Este B é diferente dele. Estão nas partes de A. Inicialmente, A pertence a B. E o que mais? Se eu faço outra função escolha, não posso fazer uma função escolha. União das partes de A é outra coisa. Como que eu posso fazer? Não faço ideia. O que estou esquecendo é o sentido da demonstração que eu quero, né? Estou indo num sentido e estou chegando no outro. Não dá desse jeito. Não dá. Ai. E se fosse definir G da imagem de...
Não, A5 divine implica A3, né? Espera aí. Ah, agora temos isso assim, né? Bom, se eu defino ao revés a função g, b que está na imagem, nos A's que pertencem ao domínio de R, tais que o par AB pertence a R. Inverti as partes. Agora nós temos o axioma A5 aqui. Então, existe uma função f da união das partes do domínio de R em nas partes do domínio de R, que vai me levar A em um destes conjuntos. Um destes conjuntos. Um destes conjuntos. Partes do domínio de R. O que são estes conjuntos? São alguns dos conjuntos em G de B. Nós temos um X, onde que pertence a isso, né? Não, ao revés. A pertence a FDA. Não, peraí. X pertence a f de x que está em A. X. Tá. A que pertence a alguma FDA. Só que FDA é um destes conjuntos atrelados a algum B. Mas isso não vai me dar o que eu quero. Aqui, digamos, aqui existe um B, aqui G de B, esse A. G de B é o FDA. Mas eu não escolho o B. Como que eu faço para escolher o B? Não tem como escolher o B. Eu tenho um paralelo. A mesma coisa aqui, né? Então, se eu faço not. As imagens não são elementos. Ah, não sei. Vou ter que pensar mais nesse exercício. Está mais difícil do que eu pensava. Não estou conseguindo. E não deve ser tão difícil. Não é possível que seja tão difícil. Tem que ser mais simples do que isso. Podemos tentar fazer um exemplo para ver como que poderíamos fazer isso. Talvez. Só para simplificar, né? Digamos que eu tenho... o problema é que eu preciso provar o axioma da escolha a partir de uma função invertida, né? A união de A em A é completamente diferente. Então, F, né? F é um conjunto de pares XA
Fala que x pertence a. Claro, um conjunto de pares, assim, só que para cada x que está na união de A, existe alguém aqui. Não é a mesma coisa que a inversa disso. Nossa, a menos que a união de A seja um conjunto de funções. Eu faço, tenho A, e faço um conjunto de funções, faço a união de A, e para uma função da número, também não dá, não dá. União de A. Tá. União de A, digamos, em todos os pares ordenados, união de A. E escolho como A só alguns pares ordenados. União de A, vão ser todos os pares ordenados individualmente. Podem estar em vários conjuntos. Então, eu preciso construir A de forma... Mas união de A, ele devia ser... A ver. Se eu pego A, eu tenho meu conjunto A, eu crio o conjunto de pares ordenados A vezes união de A. Então, são os conjuntos de pares AX, tal que X está em este conjunto aqui. Daí eu construo um conjunto das partes desse... o que estava fazendo antes, né? Então, eu construo assim, fixos x1, a1x, a2x, etc. Tá. Fixei x aqui. Aqui. B1y, B2y, etc. Para cada x, estou fazendo um conjunto. A união destes conjuntos vai me dar isto aqui. Então, uma função da união destes conjuntos. Isto que é a união destes conjuntos, você vai ter uma função daqui para cá. Uma função f. Né? Só que justamente o problema deste azinho, patizinho, isso me mata, porque se tenho AX e um AY, e os vão ser enviados, provavelmente em conjuntos diferentes. E não vai dar certo, então. O que eu precisaria? Fazer uma função da primeira coordenada. Incluir a relação. Tá. Sim, não estou construindo uma função. Escolha. Fazendo isso. Agora. X pertence a filho X. Justamente a ideia de a função escolher o filho X que pertence a X. Como que eu inverto esta relação? Para ainda ter uma função.
Espera aí. A e2. Quem que implicava A e2? Como que é? Axioma de escolha. Não. A e2. Funciona assim. Funciona. F e divide a função injetora. Uma função. Está muito invertido este axioma, esta função. Dá para perceber que tem que funcionar, mas não sei como deve funcionar, como pode funcionar. Domínio de Φ união de A, e para todo x em união de A, escolhemos alguém em A, para que x pertence a A. Escolhemos um deles. Escolhemos. Então, se eu tenho uma função, pensando agora em função, tenho digamos que essa função é sobre. Não importa. Não importa o que é. Mas pode acontecer que temos vários elementos na mesma pré-imagem. Então, união de A é escolher um elemento. Não. Fácil. Este aqui dentro. Não, mas se esta é uma função, não estaria fazendo nada. Para fazer uma função injetora, enfim, existe uma relação, é assim, né? Para cada uma das duas setas, tenho que escolher uma delas. Mas como posso fazer que a união seja aquilo? Não. Estou perdidíssimo. Se eu tomo B igual, digamos, partes de A. E se eu faço união de B, isto é A. E uma função de união de B em B, simplesmente escolher um desses conjuntos que estão nas partes de A. Isso não é o que eu quero. E um par AX é assim. Então também não vai dar certo. Muitas coisas assim vai ser. Ah! Não, né? AX são os elementos de união desse conjunto de pares ordenados.
E menos este vai ser... peraí. Então, vejam só. Suponha que seja um conjunto, né? No vazio, talvez, sei lá. No vazio. Tome B igual a vezes união de A. Né? Como são os elementos de A vezes união de A? Eles são os elementos da forma pares AX, né? Faz que A está na A. Sim. Vou definir o conjunto B como conjunto de pares AX, que pertencem a A vezes união de A, tais que X pertence a A. Bom, um elemento AX, que está em B, um elemento desta forma, né? Um conjunto com os conjuntos A e o par AX. Certo? Ou seja, união de B. O que é união de B? É um conjunto no vazio de elementos no vazios. De elementos no vazio, certo? Então, como é um conjunto de elementos no vazio, união de B é A. Correto? União. Não é A. União de B vai ser assim. São os conjuntos azinhos Então, união de B é tipo assim, né? União de B é a união dos elementos, né? Então, a X, união, tá. Mas o que é a X? É isto. Então, os elementos de união de B são elementos assim e assim unicamente. Ou seja, temos que união de B são conjuntos da forma não. Tá, sim. Acho que já deu certo. União de B, então são tipo assim, união de B, vamos colocar, não sei, coisas assim, né, que pertencem às partes de A, são união de B, A, X, que pertencem a este produto cartesiano, e é assim, né? Vou chamar isto de alfa, que pertence às partes de A, tais que existe um A em A, com alfa igual a esse Azinho. Ou seja, união de B, união dessas coisas, união betas. Betas tem dois elementos, então pertence às partes de A, união de A, tais que existe. Está estranho, né? Existe um A em A, existe um X em união de A, um beta que é igual a isso, esse par, AX. Certo? União de B é esse conjunto aí. Então, definimos, então, por A5, 5, existe uma função escolha, f,
que vai de união de B em B, tal que para alfa pertence a união de beta, temos alfa pertence a F de alfa, certo? E onde o F de alfa é um par desta forma. Então, em princípio, se alfa for da forma assim A, então F de alfa, F desse elemento A, é da forma AX para algum X, que pertence à união de A. Né? Se alfa for da forma par AX, assim, então, F desse par, alfa X, tem que ser, obviamente, como X pertence a A e X não podem ser iguais, então necessariamente isto é exatamente o par X também. Não tem jeito. Definimos agora, seja G de A em união de B, dado por A enviado em no conjuntinho A. E eu defino também uma função H, que vai de B em união de A, que é o par AX. Um par AX, e justamente a segunda coordenada pertence à união de A. Então, vai X. Então, a composta dessas coisas é uma função escolha. Então, G primeiro, composto com F, composto com H, é uma função escolha. Agora sim, acho que está certo. Então, foi a demonstração H5.5, chama da escolha. E eu acho que é isso. Por quê? Agora é a questão de ver isso. Se B é este conjunto, então a união de B é isto. Como não importa o que acontece aqui, a gente pode dizer o seguinte. Tome B igual a isso. Né? Então, obviamente, veja que o conjunto de elementos da forma assim, então, que A pertence a A, está contido em união de B. Tá? Isto, claro, não escrevi isto como realmente um conjunto, né? Porque seria assim, os elementos das partes de A, tal que existe em A, tal que isto é o conjunto que tem esse como elemento, né? Lembrando que o conjunto de singletons de um conjunto, cujos elementos são os elementos de um conjunto é conjunto, a gente já provou isso. Né? E isso está contido em união de B. Por quê? Pois para A que pertence a A, o que precisamos é só isso. Né? Para A que pertence a A, existe um X que pertence a união de A, tal que X pertence a A. Logo, o par AX pertence a B. Né? Veja que isto aqui é um elemento disto aqui.
que é justamente o par AX. Ou seja, isto aqui pertence à união de B. É isso que nos importa, né? Então, o importante do axioma AE5 é que existe agora uma função escolha uma função escolha não, uma função, né, de união de B em B, tal que para alfa que pertence à união de B, alfa pertence a f de alfa. Certo? Então, a gente tem que ver que se alfa for esta união de B, se alfa é desta forma, para algum A que pertence... Agora vamos fazer a demonstração mais bem feita, né? Uma vez que já fizemos para algum A que pertence a A, certo? Então, devemos ter que alfa, né, que isto aqui, deve pertencer a f de alfa. Onde f de alfa é um elemento daqui. Então, f de alfa é um elemento da forma, vamos chamá-lo de by, onde b está em A e y está em B. Certo? Só que, como agora alfa, isto aqui pertence, não? Temos que ter que isto aqui tem que ser igual a B, ou isto aqui tem que ser igual a BY. Por quê? Porque esse par BY é justamente o conjunto com estes dois elementos. Então, já que o conjunto que tem o elemento alfa deve pertencer a f de alfa, esse conjunto que tem o A como elemento deve ser igual ao conjunto que tem B como elemento ou o conjunto que tem B e Y como elemento. Como Y pertence a B, então Y é diferente de B. Logo, a única possibilidade é que B seja A. Ou seja, f deste Azinho é um A, Y para algum Y em A. Agora sim, eu defino G de A em união de B, que vai levar a neste A, e H de B em união de A, tal que leva para AX em X. Então, isto aqui é uma função escolha, né? Veja, para A que pertence a A, né, temos que G de A é A. Daí, f de G de A é, como vimos aqui em cima, é da forma A, x, certo? Para algum x que pertence a A, certo? Então, agora vamos para esta função. Temos que G de AX é x. Logo, nós temos, então, que H composto com G, composto com F desse elementinho A, é x, que é um elemento de A. Ou seja, H composto com F composto com G é função escolha. Ok? Agora sim, conseguimos. Deu para entender? Lá de fora aí veio uma pessoa. Sim. Tinha sido... Ficou meio grande, mas sim. Não, o problema não é difícil, o problema é ter a ideia, né, de que deve ser feito. Mas uma vez que você sabe que deve ser feito, depois acho que fica fácil entender as etapas todas, né? O teste de sexta-feira, realmente eu não posso cobrar uma coisa que a gente tem que ter uma ideia esdrúxula, né? Mas eu posso cobrar alguma coisa com dicas, tipo, talvez seja uma só questão, prove tal coisa, que dê mais ou menos o caminho da resposta, porque pensar em que isto que deve ser feito é meio complicado, né?
Se for uma questão assim, teria que ser defina B, o conjunto tal coisa, prove que isto está contido na união de B, prove que... Bem, ou seja, provar isto, por exemplo, é fácil, né? Porque só vem mesmo da definição de par ordenado, tem que voltar lá atrás, o que significa par ordenado, para chegar nesse tipo de conclusões e fazer essas coisas. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa com par ordenado, mas não estava conseguindo ver aqui. Depois eu... Então, o que a gente provou? O que se chama AE3, que é equivalente ao axioma da escolha, implica AE5. E depois, AE5 implica diretamente o axioma da escolha com meio que artifícios estranhos. Mas deu certo no final. Eu não pensei que não ia conseguir, né? Eu vou parar a gravação, tá? Lembrando que, digamos, depois da primeira meia hora, mais ou menos, tem 1 hora de a gente não fez nada e uma última meia hora final de a gente resolveu o problema. Então,